Muito bom dia, tarde, noite, madrugada. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Está tudo bem com você? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Isso não é o slogan, isso não é uma jogada de marketing, isso é uma declaração profética que nós temos trabalhado todos os dias para que isso seja um fato verídico na minha vida, na nossa história como missão, e que isso também possa impactar a sua vida de todas as formas possíveis. Eu quero começar esse vídeo, antes de mais nada, agradecendo aos inscritos que chegaram aí por último, principalmente nesse último mês, nessa jornada de dezembro até agora janeiro. Muito obrigado pela sua inscrição, você é muito bem-vindo no canal, mas entenda uma coisa: se você veio para cá procurando oba-oba, se você se inscreveu nesse canal achando que isso aqui é brincadeirinha, não é não. Dá tempo de você fugir, porque a gente ainda insiste em querer aprender as escrituras. Com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, com todo o nosso pouco saber, nós estamos voltados e focados em tentar de todas as formas aprender as escrituras. E você é muito bem-vindo para se inserir nessa jornada conosco. Amém? E se não acontecer como você esperava? E se nada acontecer como você esperava? É isso mesmo. Você vai ouvir essa pergunta no decorrer da nossa trajetória nesse dia de hoje. Nós não gostamos de ser confrontados. E tudo aquilo que nos confronta, automaticamente, nós fugimos. Nós não queremos estar perto das pessoas que nos confrontam, por mais que eles venham nos falar a verdade. E para piorar, por mais que eles venham nos falar a verdade dita por Deus, a tendência é fugir. O pastor Jackson de Aquino, com muito brilhantismo e unção, ministrava isso no Mevan. E no começo da sua ministração ele fala isso, dessa fuga que nós temos de tudo aquilo que nos confronta. E talvez você não goste dessa informação, mas você não gosta de aprender. Você não se dedica para poder aprender. Você gosta do resultado do seu aprendizado. Às vezes você pode até ser uma pessoa estudiosa, mas não é o gostar de aprender que te impulsiona isso, mas o resultado desse saber, isso é, dentro do campo da sua profissão, a probabilidade de você ter um salário melhor, uma vida melhor, é isso que te impulsiona a aprender. No que diz respeito às escrituras, é a mesma questão. Você prefere as coisas prontas, você prefere as informações já compactadas e condensadas para você simplesmente espalhar. Se você não ouviu isso aqui na Missão Ressignificar e aqui no nosso canal, você vai ouvir muito isso a partir de agora. Nós temos uma capacidade de sermos acumuladores de versículos. Nós queremos mostrar para o nosso irmão que nós sabemos um pouco mais do que ele, que nós temos um pouquinho mais de informação do que ele. Por isso, queremos as coisas prontas. A gente se deixa levar por qualquer pessoa que esteja trazendo um conteúdo bíblico diferente da gente, porque nós queremos saber. Eu não tenho o intuito e a intenção de continuar deixando você dessa forma. Eu vou fazer de tudo para impulsionar você a ser um descobridor das Escrituras, a você mesmo ter a sua experiência dentro das Sagradas Escrituras. Você já parou para ler a Bíblia toda? Você já leu a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Você já viveu a experiência de meditar em livros, em versículos das Escrituras? Nós preferimos prontos. Nós queremos a resposta de tudo isso pronto. E digamos que seja uma metodologia. Seria até uma pretensão, um abuso querer falar isso. Mas eu busco gravar esse vídeo e ensinar exatamente dessa forma. A fazer de tudo para não te responder, para que você encontre a resposta
a fazer de tudo para que você caminhe em cima dessa jornada de conhecimento, que você se destrave, que você deixe de pegar o que é pronto e busque nas Escrituras aquilo que Deus tem para você. Nessa segunda etapa dessa jornada, que não é o fim, que o fim é apenas o começo, eu quero trazer um pouco mais de informação dentro desse conteúdo que nós estamos falando, que diz respeito a essa cura, essa purificação desse capitão chamado Naamã. E para isso, eu quero trazer para você hoje 10 episódios bíblicos onde existem leprosos e algum significado deles. Existem mais, mas eu quero trazer apenas 10, e existe uma série de divergências teológicas em alguns casos, mas eu quero pegar 10 pontos desses para a gente poder trabalhar, para a gente poder pensar, para a gente poder discutir um pouco mais aqui. Você está pronto para isso? Mas antes disso, antes da gente começar, e se nada acontecer como você está esperando? Tomada 1. É isso aí, tomada 1. Primeiro tópico que nós vamos ler nessa atmosfera, nesse ensinamento e nesse aprendizado sobre o contexto da lepra, eu quero falar sobre a lepra em Moisés. Para isso, Êxodo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Chegou? E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Nós lemos Levítico capítulo 14, versículo 34. O texto vai revelar que a lepra é Deus quem envia. Vamos seguir no texto aqui. Versículo 7, lê-se o seguinte: e disse: torna a pôr a tua mão no seio. E tornou a colocar a sua mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como a sua carne. Então, se é Deus quem manda a lepra, só Deus pode tirar a lepra. Tomada 2. A tomada número 2 continua em Êxodo, no capítulo número 4, só que agora os versículos 28 em diante. E preste bem atenção no relato. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara, e Moisés fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. Moisés relatou o que acontecera para Arão, mas para o ancião, Moisés fez os sinais. E quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que viam a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Preste bem atenção. Essa mão no peito, no seio, quer dizer esse coração. E a mão é o que nós fazemos. Então, o coração, quem nós somos, a mão que fazemos. A mão que está a serviço de Deus, ela precisa passar por esse crivo da purificação. Ela precisa entrar dentro da santificação. E é o resultado de quem tem um novo coração em Deus. Então, Deus está mostrando, através desse sinal de Moisés, que tem outras representatividades e outros significados, que somente alguém que pode servir. E somente alguém que passa pelo contexto da purificação pode servir, trazendo resultados eficazes. É por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 43, vai dizer que não há como uma árvore boa produzir frutos ruins e uma árvore ruim produzir bons frutos. E se nada acontecer como eu esperava? Tomada 1. Tomada 2. Tomada 3. A tomada 3 é uma outra lepra de Moisés, que eu não vou falar, para poder instigar você à pesquisa, instigar você ao estudo. Eu não sei se você sabe, mas Moisés aparece no Novo Testamento. Prestou atenção nesse detalhe? Então essa é a tomada 3. Engraçadinha essa, né? Mas o terceiro fator da lepra
que nós estamos trabalhando nesse contexto, está em Números no capítulo 12. Nós falamos dele no decorrer desses dias, que é aquele contexto da lepra da nossa irmã Miriam. Então, Números capítulo 12, você vai reler, já que você leu na semana passada, esse terceiro caso de lepra que nós estamos abordando dentro das Escrituras, nessa jornada da purificação de Naamã. Este capítulo 5 de 2 de Reis, o qual nós estamos estudando, ele é um capítulo da lepra, por também assim dizer. Porque tem a lepra de Naamã e a lepra de Geazi. Do 1 ao 19, você vai ler esse contexto que nós estamos estudando agora da lepra de Naamã, e a partir do versículo 20, você vai acompanhar essa trajetória dessa lepra nas mãos desse menino chamado Geazi. E se nada acontecer como você esperava? 2 de Reis, capítulo 7, você vai encontrar 4 leprosos. E ainda em 2 de Reis, só que agora no capítulo 15, você vai ver um rei, Uzias, que também foi agraciado com a lepra. E se nada acontecer como você espera? Mateus capítulo número 8. Mas eu prefiro o texto de Marcos capítulo 1 a partir do versículo 40. Ele está mais completo e traz informações muito preciosas acerca da lepra. Preste bem atenção. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Olha o pedido dele e a forma com que ele reconhece essa soberania de salvação do Messias de Jesus. O versículo 41 diz: e Jesus, movido de grande compaixão, vale a pena você ler depois com calma, Mateus capítulo 14, para você ver essa compaixão de Cristo um pouquinho mais externada, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo-lhe dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia! Lembra que eu te falei que a lepra não é uma doença que a gente coloque a mão, ora e ela sai? Ela precisa passar por um ritual. Olha o que o versículo 43 vai dizer. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A oração de Jesus foi o suficiente para ele ser limpo, mas existe um contexto da lei que precisa se cumprir. Vamos seguir no texto. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Preste bem atenção, a chamada do ministério de Jesus para mim e para a sua vida é essa: trocar de lugar. O leproso é quem deveria estar nos desertos, nos lugares ermos. Jesus se colocou nesse lugar e ordenou que ele entrasse na cidade. Jesus vai para o oculto e coloca ele no lugar público, no lugar de evidência. Existe um outro fato, que é a questão de Simão, que nós vamos ler agora. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Juscelia e todos os irmãos que têm nos acompanhado desde Colômbia, que Deus bendiga. A irmã Juscelia percebeu algo fantástico e extraordinário. Ela conseguiu linkar o fato de ser o 12º milagre, a história de Naamã, com a tribo de Benjamim. Que fantástico isso. Agora preste bem atenção. Se você acompanhou o devocional Dias de Elias, que não posso nem dizer que foi um devocional, foi só meio devocional, você percebeu que Elias é alguém de Israel que foi enviado para dentro da casa de uma mulher que não é de Israel, que é alguém que é gentil. Se você for um pouco mais perspicaz, você vai ver que no caso de Naamã e Eliseu, Israel está parado, quem tem que se movimentar é o gentio. Interessante essa história. Então, a informação que a irmã Juscelia percebeu, a tribo de Benjamim, 12º milagre, Elias com a viúva de Serepta,
que vai ter um novo encontro com uma mulher que também é de Serepta, que também das regiões de Ciro Fenícia, lá no Novo Testamento. Tudo isso está linkado. E essa história vai parar exatamente em Mateus capítulo 26, o versículo número 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. E aí vai narrar uma unção aqui dentro. Antes de mais nada, esse Simão leproso de Mateus 26 é a forma com que as pessoas têm de estigmatizar os outros com aquilo que ele era no passado. Se Simão fosse leproso nesse tempo, ele não teria condições de estar em casa, de receber visita, nem nada desse tipo. Então, é a mesma coisa que nós fazemos hoje. A pessoa mudou de vida, mas nós continuamos a chamá-la com aquele estigma, com aquilo que ele tinha como a sua vida passada. Irmã Juscelia, a tribo de Benjamim viu a viúva recebendo Elias, Naamã sendo mandado para Israel, Naamã ser, na contagem dos milagres de Israel, de Eliseu, perdão, o 12º milagre. Os 10 leprosos que nós estamos falando aqui agora, está tudo linkado. E essa história vai terminar exatamente na casa de Simão, o leproso. E eu vou falar só para a senhora, irmã Juscelia. E você que não é irmã Juscelia, feche seu ouvido para você não pegar essa informação. Essa é a casa, a última casa que Jesus entrou antes de ir para o Gólgota. Foi a última refeição antes da ceia. A última oferta que ele recebe antes da unção. E chega de informação, vamos ler um pouco mais de Bíblia que vai chegar ao entendimento lá, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. E se não acontecer como você esperava? O nosso texto agora, e é aqui que vai começar a nossa ministração dessa sexta-feira, é Lucas, capítulo número 17, e eu vou dar um tempinho para você chegar lá. Enquanto isso, e se não acontecer do jeito que você queria? Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, está escrito o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É esse o texto que nós vamos usar e trabalhar para poder entender a dinâmica da não cura de Naamã. Preste bem atenção. A pergunta que nós precisamos fazer nesse texto é: qual foi o momento que eles foram curados? E o texto vai dizer no versículo 14 que, indo eles, ficaram limpos. Então, a limpeza desses leprosos se deu a partir do momento que eles receberam a palavra para poder fazer algo. E nessa dinâmica da obediência, eles foram limpos. A menina falou para Naamã para ele ir de encontro ao profeta. Naamã chegou para o seu rei e disse: assim falou a menina que é da terra de Israel, que está lá em casa. Nós não lemos esse texto? Esse assim pode não ter sido exatamente a ordem, a informação que ele recebeu da menina para ir até diante do profeta. Então ficou uma conversa entre reis e reis. Segundo ponto não. Deixa eu falar um pouquinho comigo e com você aqui agora. Por que nós não conseguimos ter êxito nas coisas em Deus, de Deus, que nós precisamos para a nossa vida? A cura, a prosperidade. Por que a nossa família não vai bem? Porque nós não somos obedientes. Nós temos uma dificuldade gigantesca de trilhar o caminho da obediência.
E nós queremos conquistar com jejum, com oração, com campanhas, com subidas ao monte, aquilo que só dentro do ambiente da obediência nós podemos ter, nós podemos conquistar. Então, eu estou falando para esse Naamã que está dentro de você. Aprenda a ser obediente. Se permita ser direcionado por Deus. Se Deus mandou você sair da sua casa e ir até o profeta, vá até o profeta. Não foi isso que Naamã fez. Se você retornar com um pouco mais de cuidado ao texto de 2 Reis, o capítulo 5, você vai ver que a chegada de Naamã diante do profeta não foi o resultado da sua obediência ao que a menina disse. Naamã, Eliseu, mandou um recado para o rei, para que o rei desse ordem para Naamã ir até de encontro ao profeta. Eu quero pegar um outro ponto aqui, que vale a pena a gente meditar, pensar um pouquinho. Será que Naamã não quis dar ouvido de verdade ao que aquela menina falava, mesmo sendo ela portadora de algo de Deus para a vida dela? Eu tenho algumas ilustrações que são coisas muito corriqueiras que nós andamos e vivemos aqui na Missão Ressignificar. Por exemplo, muito de nós, e eu estou falando aqui com muita particularidade, não ouvimos a voz do nosso pastor, do nosso orientador, no caso da irmã Juscelia, do padre que a orienta, da madre que a orienta, no que diz respeito a determinadas coisas. Em contrapartida, nós somos obrigados e aceitamos essa voz, essa mesma orientação, quando vem do outro. Por exemplo, quando o seu pastor manda você cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, por exemplo, não é Edson, não é Dalvânia, não é Dislene, não é Gleice, não é Ítalo, não é Rebeca, não é Cristiane e todos mais. Nós não obedecemos essa voz, por mais que essa voz esteja direcionada para um contexto da saúde. Mas quando você gasta R$1.000 com o seu médico e o seu médico manda você fazer exatamente a mesma caminhada, isso é, aquilo que o seu pastor te orientou a poder fazer anos antes, você obedece. Quando o seu pastor pede para você tirar um dia de jejum, dá dor nos ossos, treme, cai no chão desesperado nos primeiros 15 minutos e não faz. Por quê? Porque você não dá conta. Mas quando o médico manda você ficar 24 horas sem comer nada, porque você vai fazer aquela cirurgia estética, colocar um siliconinho, tirar uma gordurinha daqui e ali, não sei, e nisso você faz. Então, você não obedece o direcionamento de Deus para a sua vida. Mas quando te convém, quando te apraz, quando lhe é conveniente, para aquilo que é o seu interesse, que é a sua vontade, aquilo que você dá importância, nisso você quer fazer, nisso você faz. Então, tem muitas orientações que nós estamos recebendo de Deus na nossa vida, que nós não aceitamos, porque não foi o médico que falou, foi apenas o meu pastor, foi apenas o meu orientador, foi apenas o meu amigo, foi apenas um conselho de alguém que está à minha volta, que me quer bem, mas que não tem pedigree, por assim dizer, não é um cão de raça, por assim dizer, mas aí prefere padecer, gastando fortunas, milhões. Uma outra, eu não quero nem aprofundar nisso, que é para não ter que tocar no coração de alguém. Nós gastamos uma fortuna para poder lidar com coaches, com uma tonelada de gente que vai te falar exatamente o que está escrito dentro das escrituras. E muitas das vezes de uma maneira agressiva e por aí vai. Então, Naamã pode ter passado por esse pensamento. Foi a menina que disse. Você não escuta a fala de Naamã diante do rei reproduzindo exatamente o que a menina disse. Porque foi a menina que disse. A menina é apenas uma menina. É apenas uma escrava. Guarde no seu coração. Receba na sua casa, na sua vida, um escravo que porte a voz de Deus, que seja arauto de Deus na sua vida, na sua história, no seu ministério, e abra mão dessa tonelada de almofadinhas que tem por aí, que não acrescenta, que só quer tirar da sua vida para poder lograr êxito no seu próprio ministério. Segundo ponto, se ele não vai no direcionamento certo, e isso aqui revela muito de nós, nós queremos caminhar com a nossa pompa, caminhar com as nossas vestes, porque as nossas vestes escondem as lepras que nós temos, e para piorar, as nossas vestes de capitão escondem a lepra que nós somos. E dentro dessa condição, nós não queremos direcionamento, nós queremos agrado, nós queremos tapete vermelho. Então é muito fácil entender a fala de Naamã. Eu pensei que chegando aqui,
eu fosse ser recebido de tal e tal maneira. Um tapete ia estar aqui, ele ia colocar a mão, ia fazer todo um rito, porque é o capitão Naamã que está enxergando. Ei, o seu título está escondendo uma lepra de quem você é. Ei, as suas vestimentas de capitão está apenas escondendo a lepra que você tem. Você precisa aprender a ser direcionado por Deus. E você não quer, porque existe muito de Naamã dentro de você. Você resiste à palavra. Veio da boca de uma escrava. Você resiste à palavra. Você prefere uma mentira vinda de alguém muito bem vestido do que a verdade que saiu da boca da escrava. Você prefere a mentira vinda de um rei do que a verdade que liberta da boca de um escravo. Cuidado. Naamã ficou indignado, porque no meio da sua lepra, ele achava que os seus títulos, a sua condição de capitão, seria o suficiente para que Eliseu saísse de casa com tapete vermelho e o fosse receber com honras. Deus não tem interesse em honrar a sua desobediência. Eu quero repetir isso para você. Deus não tem interesse em honrar a sua desobediência, a sua rebeldia. A indignação de Naamã, essa raiva de Naamã, só tem a capacidade de tirar geograficamente ele da dimensão onde vai acontecer o milagre. Cuidado com as suas emoções. Se você anda num caminho errado, você nunca vai chegar num lugar que é certo. Se você não caminha numa direção que saiu de Deus para a sua jornada, para a sua vida, você nunca vai conseguir lograr o que é certo, o que é justo e aquilo que deveria te propor êxito para que o nome do Senhor pudesse ser honrado, glorificado e enaltecido. Em Lucas capítulo 17, os leprosos foram curados quando eles foram. Por que Naamã pensou o que ele pensou quando chegou diante de Eliseu, se não foi a orientação que ele recebeu de dentro de casa? Porque ele caminhou por um caminho errado. Se ele sai de casa diante do profeta, ele chegaria ao profeta somente para poder prestar o sacrifício. Porque a cura está no caminho para quem anda a jornada da obediência. A prosperidade está no caminho somente para quem anda a jornada da obediência. Não é segundo seus passos, não são segundo seus quereres, não é segundo seu título, não é segundo a sua posição social, não é segundo seu status. Essas coisas, o Senhor nem um pouco se importa. E para você e a mim, que guardamos esse Naamã dentro, nós seremos tratados apenas com recados. O Senhor não vai revelar mesmo a estrutura profética que ele tem. Você consegue caminhar com um recado? Você consegue obedecer a uma voz de recado? Porque quando o rei mandou ele ir de encontro ao profeta, ele foi. Eliseu sabia disso. Ele saiu para ir ao encontro de Eliseu e ele não foi. Eliseu mandou um recado para o rei. Ei, ordene para esse capitão vir a mim. Ele não escuta a voz da escrava. Ele não dá mais ouvidos à voz da escrava. Você precisa ser direcionado. O fim é apenas o começo. Então, quando você chega no fim, você recebe um direcionamento para onde você tem que ir, aonde você tem que chegar, onde você tem que estar. Você precisa cumprir essa jornada. E já que você não cumpriu a jornada da sua casa até diante do profeta, o profeta vai propor uma jornada para você, do profeta para o Jordão, que é para você quebrar os níveis de resistência que existem da palavra dentro da sua vida, dentro da sua jornada. Ei, vão ser destituídos essas loucuras de Naamãs que você carrega dentro da sua vida. E que seja hoje para a honra e a glória de Cristo Jesus. O fim é apenas o começo. Quando ele chegou diante do profeta Eliseu, ele não chegou da forma e nem tampouco no tempo que ele deveria chegar. Aprenda a obedecer à voz de Deus. Caminhe em obediência à voz de Deus. E se não acontecer da forma, do jeito e do modelo que você esperava? E se não for do jeito que você pensa? E se o Senhor não corresponder com a sua rebeldia, com a sua desobediência? O Naamã está tão louco de si que, sendo direcionado, ele não concorda com o direcionamento do profeta. Sendo direcionado, ele não aceita o direcionamento de Deus na boca do profeta para que ele possa
romper dali por diante. O texto diz que ele está se virando para voltar, está se virando para ir para casa. Eu vou dar uma pausa, tá? E se não acontecer como você esperava? E se não acontecer como você queria? Você chegou aí? Você chegou aí a 2 de Reis, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 3 está escrito: E disse essa sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. O versículo 4 vai dizer: Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, e ele fez certo. E o que ele disse? Assim falou a menina que é da terra de Israel. O que foi esse assim? Ele reproduziu exatamente o que ele ouviu da boca da menina, o lugar onde ele deveria ir. Olha o que o rei disse: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Quando a carta chegou ao rei de Israel, no versículo 6 está escrito o seguinte: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegar de a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. A informação foi distorcida. Então, Naamã pode não ter querido se direcionar até o profeta. Então, eu sei que você não está levando muita credibilidade, e eu queria até tocar nesse assunto. E se não acontecer como você queria? Talvez você tenha achado engraçado e tenha ferido o profundo da sua religiosidade 4 ou 5 brincadeiras que apareceram nesse vídeo, e isso foi feito de propósito. Eu descobri que tem pastores, amigos nossos: Cara, você é muito bem-vindo, esse canal aqui é aberto, você não precisa se inscrever, mas se quiser, é muito bem-vindo. Você não precisa fazer isso aqui escondido. E eu sei que em determinados contextos, e brincadeiras como a que Samuel está aí, tomada 1, tomada 2, isso fere o seu ego religioso, porque você está esperando que aconteça algo. Não vem aqui, cara, com expectativa em homens. Não vem assistir esse canal com expectativa em Cleiton, em Missão Ressignificar. Molde-se ao que o Evangelho tem para te ensinar, ao que o Espírito tem para poder ministrar no seu coração. Não vai acontecer do jeito que você espera. Aleluia. Vamos lá. Versículo 8. Sucedeu, pois, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Naamã só se locomoveu do palácio do rei para a porta da casa de Eliseu, porque ele recebeu uma ordem real. É exatamente assim como você. Você não quer escutar o seu pastor, o seu amigo, o seu familiar, no que diz respeito a uma tonelada de coisas. Mas quando você estiver lá largado... Não quero lançar isso sobre você não. Mas se essa situação não mudar e um dia tiver numa situação de dificuldade, você vai ser obrigado a ouvir o seu médico, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, para poder fazer exatamente aquilo que agora Deus tem movimentado pessoas do seu lado para que venha corrigir. Então, tire esse Naamã de dentro de você. Pare de ficar resistindo à palavra. Pare de ficar resistindo ao Evangelho. Se porte com o coração purificado em Deus, para a honra e para a glória do nome dele. No versículo 9, nós estamos em 2 de Reis, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará a lepra, o leproso. O que foi que levou Naamã a pensar, ter essa certeza? Esse engano se tornou verdade dentro do coração dele pelo caminho que ele andava. O texto vai reclamar uma outra situação, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damascus, melhores que as águas de Israel? Cara, se essas águas são melhores que as águas de Israel, por que elas não te curaram antes? Se a sua forma de pensar, se a sua forma de viver é muito melhor do que o que Deus está colocando na tua vida agora, por que isso não resolveu antes? Está na hora de você acordar. Você que está nos acompanhando aqui, está na hora de você acordar, deixar de ser menino na fé e se aprofundar nas Escrituras. Não dá mais para você ficar achando que a Abana e Farpá são águas melhores, das quais nunca te trouxeram resultados práticos para a sua vida, resultado prático para o seu ministério.
Se não, vai ter que ser 7 mergulhos. Porque os leprosos de Lucas, capítulo 17, eles apenas precisaram ir. E no meio da jornada, tudo aconteceu. Naamã tem que mergulhar 7 vezes, porque tem um nível de resistência muito elevado para ser quebrado ali dentro. Tem que ter um nível de orgulho, um nível de exibicionismo, um nível de capacidade humana, de filosofias humanas muito elevado dentro dele para poder ser quebrado. Para uns, somente ir resolve. Para outros, vai ter que se submeter para poder quebrar, vai ter que se submeter para baixar com esse nível de resistência. Pare de resistir à palavra de Deus. Pare de resistir à palavra de Deus. O que vai trazer resultado na sua vida é a obediência. E se a palavra foi vá para o sujo Jordão, vá para o sujo Jordão, por mais que tenha águas limpas beirando aos seus pés nesse momento. Obedeça. Você não é obediente. Se você questiona Deus, você não é obediente. Eu disse no devocional Dias de Elias que obedecer não está vinculado ao que eu quero fazer. 99,9 mais um 9% de todas as vezes que Deus me pede algo diz respeito a coisas das quais eu não quero. E a minha obediência não está relacionada no que eu raciocínio, na minha forma para poder obedecer. Deus manda, eu vou lá e obedeço. Se você quer que, para você obedecer a Deus, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, isso não é mais obediência. Como nós estávamos conversando eu e outro dia desse, as consequências dessa sua prova, como fez Gideão, vai ter que chegar. A paga vai ter que vir. Obedeça. A nossa jornada de busca nas Escrituras nada mais é do que nos levar a um nível de obediência. Obedeça. Aprenda a obedecer. E quanto mais você se inclina às Escrituras, quanto mais você se inclina à oração, quanto mais você se inclina ao jejum, mais obediente você se torna. Obedeça. A lepra só vai sair de nós quando nós trilharmos o caminho da obediência. Você está diante do profeta e o fim é apenas o começo, e lá não está a sua cura está a partir do momento que ele te direciona. E quem obedece, aceita direcionamento, seja lá por onde for. Se for para andar sobre as águas como Pedro, ele assim o fará, mas ele obedece. Obedeça. Não vire as costas e vá indo para casa como fez Naamã, que precisou de uma voz anônima, de mais um anônimo, para poder direcionar ele, para poder fazer exatamente aquilo que Deus tinha colocado como o caminho da manifestação da cura para a vida não só dele, mas da sua casa e da sua família. E para a gente terminar um pouquinho, vale a pena pensar nisso. Se não é a obediência, se eu não caminho em obediência, eu coloco toda a minha casa em risco. Naamã não é apenas um leproso Naamã. A casa de Naamã caminha dentro de um contexto de lepra. Não é mais só o Naamã. O Naamã tem esposa. O texto não diz a possibilidade de Naamã ter filhos. Naamã tem servos. Nós vamos ver isso aqui adiante no texto. Tudo isso está dentro desse contexto da lepra. Obedeça. Crie vergonha na sua cara e obedeça. Pare de colocar desculpas diante de Deus, de colocar desculpa diante do altar e obedeça. Abra mão das suas lepras, dos seus títulos, da sua vaidade, da sua arrogância, da sua avareza, da sua mesquinharia e obedeça. Mergulhe as vezes que for necessário em Jordão e queira Deus que para mim e para a sua vida sejam 70 vezes 7, mas que no último mergulho a gente possa levantar obedecendo e crendo na totalidade da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada e para o nosso ministério, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Sabe por que não vai acontecer do jeito que você queria? Porque o jeito que você queria é uma forma que você tem para continuar desobedecendo. Sabe por que você reluta como Naamã relutou? Porque você é rebelde, você é desobediente e é rebelde. Você não concorda com o direcionamento da palavra. Você vai sempre pular, você vai sempre espernear, você vai sempre ter um jeito de falar que aquilo que você tem em você é muito melhor do que aquilo que Deus está querendo te dar. Que se Deus quiser curar, tem que ser do seu jeito. Se Deus quiser te enviar, tem que ser da sua forma. Que se Deus quiser, tem que ser do seu jeitinho, não na forma da sua mediocridade.
não vai ser assim. Obedeça. Obedecer continua sendo melhor do que sacrificar. Obedeça. Por que você tem dificuldade de se sujeitar à direção? O insubmisso vai sempre justificar. Convicções erradas é o resultado de quem não anda no caminho, na verdade e na vida. E se não acontecer como você esperava? O fato de não acontecer como você esperava não significa que não vá acontecer. Se não acontecer como você esperava. E se nada acontecer como eu esperava? E se nada acontecer como você esperava? Não é água limpa ou suja, mas se sujeitar ao direcionamento que se precisa. E se nada acontecer como você espera? E se não acontecer como você esperava? E se nada acontecer como você está esperando? Onde houver obediência, haverá fé. E havendo fé, coisas sobrenaturais acontecem. Ô Naaman, você não gosta de destino. Você prefere aplausos, tapete vermelho, a pompa, o ser bem recebido pelas suas conquistas leprosas. Você não quer destino. Você não quer direcionamento. Lá, na sua terra, você é muito bem-vindo com seus títulos, com a sua posição social. Você é muito bem-vindo com a sua lepra. Em Deus,
Você precisa se regenerar, se tornar um novo homem. Namã, você precisa nascer de novo. Você precisa passar pelas águas do batismo. Eu sei que você não gosta de destino. Porque no destino não vão acontecer as coisas como você está esperando.